Bem-vindo ao canal Se Você é Novo por aqui, eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira. Esse canal é sobre alimentação saudável, mas eu tenho um vídeo especial e fora do tema um pouquinho hoje, porque eu adoro esse tipo de vídeo, eu acho que esse tipo de vídeo tem que estar na internet para ajudar todas as mamães gestantes que vão ter neném e que querem saber mais, se preparar, se tranquilizar. Eu acho que histórias de parto verdadeiras e positivas são importantes de estar na internet, por isso eu estou gravando a história de parto, o relato de parto do Martim, que nasceu no dia 10 de fevereiro. Eu já tenho um filho, o Aurélio, de 1 ano e meio, então eu já tenho um outro relato de parto aqui no canal, que é um parto completamente diferente. Tá bom, não completamente diferente, mas bem diferente do parto do Martim, que eu vou contar pra vocês agora. E para contar essa história comigo, é claro que o Matheus está aqui. O Matheus já grava todos os meus vídeos, é o meu marido e também meu companheiro de filmar e edição, mas nesse vídeo ele vai falar ainda mais, porque ele vai me interromper a cada 2 minutos para corrigir alguma informação que eu tô falando errado. É ou não é? Sim. Não é pra tirar isso, é pra deixar, tá? Eu gostei. Vou pensar. Não, você vai ficar com vergonha e vai querer tirar, não é pra tirar. E é muito importante que você que é gestante está se preparando saiba essas fases. No parto do Aurélio, meu primeiro filho, as fases foram bem marcadinhas, bem certinhas, quase como eu li no livro, como eu vi nos vídeos, assim, foi assim um parto bem padrão, né, assim. Eu dilatei 1 centímetro por hora, cada fase foi passando certinho, foi bem normal, bem padrão. O parto do Martim, nem tanto, foi um pouquinho mais confuso, como eu vou contar pra vocês. Vamos começar então do início de tudo, que foi a primeira fase, que são os pródromos. Os pródromos são a fase antes do trabalho de parto, em que você realmente não está em trabalho de parto, mas seu corpo está se preparando para o trabalho de parto que vai começar. Então nessa fase você pode sentir cólica, nessa fase você pode sentir contrações, só que as contrações são irregulares e fracas quando comparadas às contrações de trabalho de parto mesmo. Então, é uma fase para deixar a gente doida, sabe? É a fase que você acha que tá começando, mas não tá começando. Você acha que vai engrenar, mas não vai engrenar. E no parto do Aurélio, eu tive isso por 24 horas, talvez até um pouco menos, e começou o trabalho de parto, que foi ótimo porque eu não fiquei ansiosa, né, nem nada disso. Mas no trabalho de parto do Martim, foi o contrário. Eu fiquei umas 2 semanas, foram 2 semanas? 2 semanas por aí. 2 semanas sentindo pródromos. Então, quando eu tava com 30... Não foram 2 semanas. Eu acho que Foi uma semana. Porque quando foi 37 semanas, quando eu fiz 37 semanas, no dia que eu fiz 37 semanas... Você me ligou porque eu tava no mercado e você disse, estou sentindo umas coisas. E eu voltei correndo pra casa. E também, assim, 37 semanas o bebê já pode nascer, ele já não é mais prematuro. Eu tinha consulta no médico marcada nesse dia, né, na minha ginecologista, na minha obstetra, e eu comecei a sentir cólicas, comecei a sentir contrações, mas assim, super irregulares, uma a cada hora, mas as cólicas bem fortes, assim, ao longo do dia, como se fossem cólicas menstruais, sabe? As pessoas sempre dizem que o segundo parto é mais rápido e é mais fácil. Então, quando a Mari disse que estava sentindo alguma coisa, a gente pensou que ia repetir o padrão do Aurélio. Então a gente pensou, então daqui a 24 horas vai ter neném novo aqui. Não foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a sentir, o Matheus voltou do mercado, mas pararam, né? As minhas cólicas paravam, as minhas contrações paravam. E ficou assim por 1 semana e 2 dias, né? Assim. Porque começou com 37 semanas. Então ficou a semana toda assim. Eu fui na médica, contei pra ela e ela falou, não vamos fazer o toque não, porque não vai estar, assim, se tiver também algum tipo de dilatação bem pequenininha, você não tá com contração regular e forte, então você não tá em trabalho de parto, só vai te deixar mais ansiosa. E a gente não fez. Daí eu fiquei a semana toda em pródromos com essas coisas, e quando eu fiz 38 semanas, que era uma outra terça-feira, a gente voltou na médica, né? Porque a partir de 37 semanas você vai lá semanalmente, e acho que se passar de 40 semanas você ainda vai com mais frequência ainda. Mas então quando fez 38 que a gente foi lá, e eu pedi pra ela fazer o toque, eu tava sentindo todas aquelas coisas também, de novo, mesma coisa, semana inteira com cólica, semana inteira com contração irregular. Daí ela fez o toque, 1 centímetro,
e fez pra gente desencanar, pra gente ficar tipo, olha, não tá, trabalho de parto, calma, pra gente saber o que tava acontecendo, né? Porque eu e o Matheus estávamos um pouco ansiosos. E era muito frustrante, né? A gente ficava, você principalmente, né? Ficava bem triste porque a gente achava, agora vai nascer. Tô sentindo uma contração diferente aqui, senti uma coisinha ali, eu acho agora é um sinal. E não vinha, e dava uma sensação de frustração, ficava triste, porque você já estava cansada também da gravidez, do dores, né? O quadril já estava bem dolorido, estava pesado, estava difícil dormir, todas aquelas coisas que grávida sente no final da gravidez. Essa gravidez pra mim foi bem mais difícil do que a gravidez do Aurélio, porque foi uma gravidez em que eu não fiz exercício físico, não vou cometer esse erro de novo, e também porque não deu muito tempo, né? Eu tinha 11 meses, o Aurélio tinha 11 meses quando eu engravidei do Martim, então não deu muito tempo do meu corpo se recuperar, meu assoalho pélvico se recuperar. Então no final da gravidez eu tava bem cansada e meu corpo tava cansado também. E eu tava me sentindo muito mal também por todos os alarmes falsos que eu dava. Então, toda vez que eu sentia uma contração, no final, nos últimos dias, eu não tava nem falando nada. E o Matheus ficava tentando puxar de mim. Você tá sentindo alguma coisa? Fala comigo. Porque eu não queria falar mais. Porque eu sentia que eu tava enganando todo mundo, sabe? Vai nascer! Não vai nascer, sabe? Toda hora eu sentia que eu tava fazendo isso. Meus pais sabiam o que estava acontecendo, minha sogra, meu sogro sabiam o que estava acontecendo. E eu não queria deixar as pessoas... Inclusive, eu não aconselho contar pra ninguém, tá? Se você tiver em pródromos, fica quietinha, porque pode demorar 2 semanas. Você vai ficar recebendo mensagem falando e aí. Até que as pessoas me deram bastante espaço, não fizeram isso não, tá? Não te contou pra ninguém também, né? Não, meus pais sabiam, seus pais sabiam também. Não nos primeiros 3, 4 dias, mas depois a gente contou porque eu achei que realmente ia ser, né? Mas eles não encheram a gente não porque eles já sabiam, mas a maioria das pessoas tem essa atitude de ficar perguntando, especialmente se for o primeiro neto, seu primeiro filho ou algo assim. Mas então, senti esses pródromos durante 2 semanas, bem irregulares, bem assim, né? Toda noite eu ia dormir achando que era a noite que eu ia entrar em trabalho de parto, que eu ia acordar no meio da noite sentindo contrações e ia entrar em trabalho de parto. E na noite em que eu entrei em trabalho de parto não foi diferente. Eu fui dormir cedo porque eu achei que eu ia entrar em trabalho de parto, como todas as noites. Só que dessa vez eu fui acordada por uma contração bem dolorida no meio da madrugada. Então era assim umas 3 da manhã e eu comecei a sentir umas... Já tinha sentido isso antes, tá? Mas eu senti uma contração que estava dolorida. Levantei e fui tomar um banho para poder ver se passava a dor, né? Não porque eu achava que eu ia entrar em trabalho de parto, mas porque banho quente, né? Um banho morno, chuveirada ou banho mesmo. No final da gravidez, quando você tá nos pródromos ou trabalho de parto, faz uma de 2 coisas. Ou vai fazer com que as suas contrações, que estavam irregulares em pródromos, sejam aliviadas, então vai doer menos, ou elas até param, elas cessam, sabe? Você para de ter aquelas contrações, ou elas ficam mais espaçadas ainda. Ou ele faz engrenar o trabalho de parto e faz as contrações ficarem mais doloridas e mais uma perto da outra. Eu fiz isso na do Aurélio, no trabalho de parto do Aurélio também. E dessa vez eu fiz toda vez que eu senti umas coisas muito fortes, estava com muita dor, eu ia pro chuveiro. Nessa noite eu acordei umas 3 horas da manhã, fui pro chuveiro. No chuveiro eu comecei a sentir umas dores um pouquinho mais significativas, umas contrações assim, mas opa, tô achando que tá diferente, mas também super tranquilo. Daí eu saí do chuveiro, botei meu pijaminha e tentei dormir mais um pouquinho. Não consegui dormir porque tava tendo contração de 20 em 20 minutos. Foi nessa hora que eu baixei o aplicativo para poder contar as minhas contrações e comecei a contar o espaçamento entre elas e vi que elas estavam regulares de 20 em 20 minutos. Detalhe, um dia antes, a gente estava numa reunião, uma collab, é mesmo. com a Thaisa Leal. É que mesmo. seria marcado no dia seguinte, ou seja, 10 de fevereiro. E foi o dia que a gente falou assim, tá bom, só não nasce no dia 10 de fevereiro, porque é o dia da collab. Eu tava doida pro neném nascer. Todo dia eu falava que, neném, pode nascer, eu tô te esperando, vem que a mamãe já deu, né? Já deu. Querendo expulsar o menino, vamos sair daí que já deu. Mas nesse dia a gente fez uma reunião e tal, e ele tava super marcado, eu virei e falei, filho, não nasce amanhã, filho, segura mais um dia, que a mamãe tem um vídeo importante pra gravar amanhã. Aí são receitas de pizza, eu vou deixar o link aqui embaixo, foi super legal essa gravação que a gente acabou fazendo depois que ele nasceu, né? Mas eu não tinha forma de pizza, eu não tinha
aquele negócio de cortar pizza. Então, um dia antes dele nascer, a gente foi pro shopping e ficou passeando, né? O Aurélio ficou com a vovó e a gente ficou passeando, andando de um lado pro outro, procurando essas coisas. Daí, no dia seguinte, é claro que esse neném já nasceu me desobedecendo e nasceu no dia que ele não devia nascer. Bem fraquinha. Foi fraquinha? Toda vez que você está em trabalho de parto iminente, o que você quer é descansar, porque você sabe que daqui a algumas horas você vai estar arduamente trabalhando para que esse neném saia e pode ser que demore bastante. Então, eu tentei dormir de novo, mas não consegui porque as contrações estavam de 20 em 20, depois elas foram para mais ou menos 15 em 15, 10 em 10, foi diminuindo, elas foram ficando cada vez mais pertinho uma da outra. Fui marcando no aplicativo. Matheus, que estava do meu lado, percebeu que tinha alguma coisa acontecendo, até porque, né, eu segurei nele mais, pedi ajuda durante as contrações para passar por elas, porque elas estavam mais doloridas. Usei a companhia dele e ele foi me ajudando e percebeu que o negócio estava mais forte. A nossa malinha, a do neném e a minha, já estava semi-pronta. Eu deixo a malinha semi-pronta com uma listinha em cima do que eu preciso ainda botar de última hora, tipo escova de dente, carregador de celular, essas coisas. E aí eu peguei essa malinha e coloquei. Ela inclusive estava no carro, a gente teve que pegar do carro, voltar, completar essa malinha. Eu botei minha roupinha de ginástica, porque eu tenho essa ideia de passar pelo trabalho de parto com a roupinha de ginástica, com top. Mas um erro meu, eu fui de tênis, eu devia ter ido de chinelo, eu devia ter um chinelo na minha bolsa pra poder, porque no trabalho de parto você fica tirando, indo de um lado pro outro, entra no chuveiro, sai. Então eu não devia ter ido de tênis, eu devia ter ido de chinelo. Anotem aí, mamães, levar o chinelo durante o trabalho de parto. Ele acordou? Pause pra pegar o neném. Você quer me dar aqui pra eu mostrar pra eles? Não. Neném acordou, mamãe. Acordou, mamãezinha. Você tá de barriga de fora porque hoje você tá de camiseta? Pronto. Fala oi. Fala, oi, o meu nome é Martim, mas a minha mãe me chama de Tintim. E eu tenho 1 mês e meio, mais ou menos. Uhum. E eu sou muito lindo. Quando foi mais ou menos umas 4 e meia da manhã, as minhas contrações já estavam assim, mais, né, de 10 em 10 minutos, de 7 em 7 minutos. As coisas não foram tão certinhas, assim, tinha hora que era mais perto, né, o intervalo de uma outra, tinha hora que era um pouquinho mais espaçado, mas elas estavam bem doloridas e a gente tinha muito medo do negócio ser muito rápido e a gente não conseguir chegar no hospital, que é a 30 minutos mais ou menos da nossa casa. E a gente ainda tinha que passar e levar o Aurélio para casa dos avós, né, onde ele ia ficar enquanto a gente estivesse no trabalho de parto. Por volta das 7, nós saímos de casa, a gente tinha uma memória muito ruim e já tem 1 mês e meio. E algumas coisas eu queria esquecer desse evento, então eu fiquei muito lembrando sozinha comigo mesma, sabe? Diferente do Aurélio. Foi mais difícil. Então, lá para 7 horas a gente saiu de casa, passou na casa dos meus pais, deixou o Aurélio e foi para o hospital. Fomos internados mais ou menos umas 8 horas. A gente chega, né? Eu tava sentindo contração e eu fiquei o tempo todo andando de um lado pro outro na sala de espera, entre um consultório e outro. Eu não parava quieta, eu ficava andando de um lado pro outro, porque o que eu queria era engrenar esse parto para ele acontecer logo. Não queria enrolação. Quanto mais você se mexe, se movimenta, você não pode cansar demais também e ficar exausta, mas a ideia você vai se mexer, se movimentar para o trabalho de parto acontecer, para ele engrenar. Se você ficar paradinha demais, as contrações tendem a ir parando, a ficarem mais fracas, né? Então, assim, um jeito, inclusive, de você saber se você tá de trabalho de parto mesmo, é você ficar em repouso e ver se as contrações vêm. Porque, às vezes acontece, nesses pródromos acontecia sempre, tá caminhando, contração, 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 contração. Parar, contração e ir embora. Então, assim, eu andava para estimular as contrações lá no hospital. Fui internada. Eu esqueci de falar, mas meu tampão mucoso saiu no dia anterior, tá? Tampão mucoso saiu, eu vi que ele saiu, mas também não dei muito alarde porque ele pode sair, inclusive ser refeito pelo corpo, ele pode sair e ficar aí mais de 1 semana sem o tampão antes de voltar, antes do trabalho de parto começar mesmo, então não é bem um sinal que nem bolsa rompida, sabe? Mas saiu meu tampão mucoso no dia anterior ao parto.
Eu fui internada lá no hospital porque eu tava já com 4 centímetros de dilatação. E esse é o parâmetro ali pra eles, né? E assim que você é internado, eles botam um cardiotoco em você, que é um exame horroroso, horroroso. Por quê? Porque você tem que ficar deitado lá 20 minutos com o aparelho pra ver como é que tá o coração do bebê e como é que tá o coração do bebê durante as contrações. E você tem que ficar deitada. E é horrível ficar deitado durante as contrações. A pior coisa que você pode fazer durante uma contração é ficar deitado, porque dói muito mais. Então, quando tava fazendo cardiotoco... Fora o peso do bebê na sua barriga, que te atrapalha a respirar, né? Isso, então você tem que ficar meio de lado, mas você não pode ficar completamente de lado. É uma posição muito chata. Cardiotoco é muito chato. Mas fazemos o cardiotoco toda vez pra ver como é que tá o neném, o coração do bebê, tava tudo bem. E ele fica vendo as nossas contrações, né? E as minhas contrações estavam ok também, não estavam super fortes, ainda estavam medianas. O espaçamento entre elas estava mais ou menos de 10 minutos. Como é que você tá? Feliz? Doendo? Dói quando vai contrações. Até então estávamos super bem-humorados, Super tranquilos. felizes, contando piada. Encontramos um seguidor, uma seguidora que também estava parindo lá naquele dia. Encontramos, falamos oi, super sorridente, ainda estava super simpática, pulando na bola, dançando de um lado pro outro, lanchando, né? Você foi lá na lanchonete pegar um lanche pra mim. Até então você estava super simpática. Super simpática, não estava tratando ninguém mal. Depois... Menina, é porque a dor ainda tava fraca, ainda tinha espaço pra, né, descansar, meu psicológico tava ótimo, eu tava pensando, a médica fez o toque, viu, né, falou comigo sobre a minha história, viu como é que era o parto da Aurélia, e falou assim, meio-dia a gente tá com o neném no braço, você lembra disso? Era 8 horas, ela falou assim, até meio-dia você tá com o neném no colo, lembra disso? Não. Pois aconteceu e eu tava com isso na minha cabeça. Não foi meio-dia que eu tava com o neném no colo, mas eu tava com essa expectativa, então tava tudo certo. Ficamos andando de um lado pro outro pra evoluir e ficamos esperando também o nosso quarto de pré-parto, né? Então eu tava num box que tem uma cortininha lá na bola, esperando o meu quarto ser liberado. Demorou pra caramba pra esse quarto ser liberado, o quê? Umas 2 horas? Não. Mais, né? Não, foi meio-dia que a gente foi internado no quarto. A gente chegou 8 horas e... foi pro quarto... 4 horas depois. Então 4 horas depois. A gente foi pro quarto 4 horas depois. Meio-dia então. Ficamos 4 horas então lá naquela... na última 1 hora eu já tava cansada, as minhas contrações estavam mais doloridas. Quanto de tempo que elas estavam uma entre outra? Não sei, porque em algum momento você para de contar, sabe? Você para de pegar o aplicativo para marcar e você só vai vivendo ali e respirando entre... sobrevivendo é a melhor palavra. Respirando entre uma e outra e tal. Eu tava dolorida e eu já tava ficando cansada. Eu já queria ficar mais quietinha, já não queria ficar mais na bola, nem sentar, nem do lado de um lado pro outro me movendo, porque eu tava cansada mesmo, sabe? Eu queria tirar uma soneca, mas não dava porque tava sentindo dor entre as contrações, né? Mas fiquei mais quietinha lá. A melhor posição pra mim é ficar esticada assim em cima, né, em pé, mas esticada com o meu corpo todo esticado assim em cima da cama. O que é super necessária pra mim é que tem uma massagenzinha nas minhas costas quando vem a contração dolorida. Então, a partir desse momento, o Matheus já estava o tempo todo fazendo uma massagenzinha nas minhas costas toda vez que a contração vinha. Dessa vez eu não gritei com ele, viu, gente? Não, né? Não. Não gritei com você. Não. Fui grossa com a médica só. Mas também, vocês vão ver o que ela fez comigo. Aí é o seguinte, a gente foi, finalmente, já estava cansada, internado na sala de pré-parto. Na sala de pré-parto, eu já tava assim, bom, nova etapa, a gente vai pra sala de pré-parto, a gente vai receber um almocinho, vai ter o chuveiro pra eu tomar um banho, vai ser bom, né? Tava super esperançosa. A outra coisa que eu esqueci de falar, tudo que eu descrevi até agora, desde a fase em que eu tava lá em casa, às 3, 4 da manhã, e que começaram essas contrações de 20 em 20 minutos, mais doloridas, de 10 em 10 minutos, até agora era tudo fase latente do parto. Que é essa fase em que as contrações estão ali mais espaçadas, mas elas estão, de certa forma, regulares, que você já está em trabalho de parto, mas não é um trabalho de parto ativo, é o trabalho de parto latente.
Tem uma série de vídeos que me explicou isso, que foi bem boa pra me explicar isso, e eu vou deixar ela aqui embaixo pra vocês. Então, tudo isso é a fase de parto latente, que ela também tem, a característica dela é que a dilatação é ali de 4, 5, 6 centímetros. Então, eu tava nessa fase latente até chegar na sala de pré-parto. Chegando na sala de pré-parto, as minhas dores começaram a ficar bem maiores, do tipo, eu comecei a gritar nas contrações. Até ali eu tava respirando, eu tava me controlando, eu tava com a cabeça sã. Depois as dores ficaram muito maiores, que é uma característica assim de que eu tava entrando na fase ativa de parto, que é a fase em que as contrações ficam bem mais perto uma da outra e você fica bem mais dilatada. É a fase que dói pra burro, né? Assim, dói muito, e que o seu corpo tá realmente ali na fase ativa do parto. Nessa hora, o Matheus não podia sair de perto de mim, que eu precisava da massagem, e as minhas contrações estavam bem pertinho uma da outra mesmo. Eu sentia que eu não tinha muito espaço pra descansar entre uma e outra. Tava doendo pra caramba, mas eu tava bem, porque eu sabia que isso era um bom sinal, porque o parto estava evoluindo. Então, cada contração era minha amiga, porque o parto estava evoluindo e eu ia ter o meu bebê logo, logo, como foi com o Aurélio. Eu ia dilatar 1 centímetro por hora, ou talvez até um pouco mais, porque afinal era o segundo filho, ia ser mais fácil do que o do Aurélio, e ia progredir super rápido. O parto do Aurélio foi quase um cronômetro, que estava contando a hora que ele ia nascer. De hora em hora, então ele ia nascer. Era quase uma contagem regressiva. Isso, exatamente, era uma contagem regressiva. Então a gente via a luz no fim do túnel, a gente via que estava acabando. Do Martim, a gente pensou que seria a mesma coisa. E quando eu tava sentindo todas aquelas dores super intensas, eu pensei, nossa, tá chegando, acho que eu tô na transição, tô chegando na transição. Então, como eu falei, tem a fase latente, tem a fase ativa, que foi essa, e a fase de transição é a pior fase do parto. Pior do que o expulsivo, é o pior momento de todos, que chama também de hora da covardia, que é a hora que a mulher fala, eu vou morrer, ou eu quero morrer, eu não consigo fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso. É que é a hora que você tá assim, louca, louca, louca de dor. A dor é horrível, horrorosa, intensa demais. E você tá dilatando ali entre 7 e 9 centímetros. É a hora que você tá dilatando logo para você entrar no expulsivo. Então é fase de transição porque você está entre a fase ativa e a fase do expulsivo. É a pior hora, é a hora que você acha que você não vai dar conta. Detalhe que a dilatação a gente quer que chegue em 10. 10 é a hora que ele nasce, né? Isso, 10 é a hora que o neném vai sair, né? Então assim, eu tava com 6. Normalmente, de forma geral, mas... No último toque eu tava com 6 centímetros. Não, ele nasce com 10 centímetros de dilatação, senão ele não passa. Mas então, eu tava com 6 centímetros de dilatação, mas eu comecei a sentir essas dores, essas contrações muito pertinho da outra, e eu falei, cara, eu tô na transição, eu tô dilatando, eu tô na transição, esse neném vai nascer daqui a pouco, ele tá pra nascer, porque tá lascada essa dor. E aí eu chamei a médica pra fazer um toque de novo em mim. Chamamos a médica, inclusive era uma amiga do Matheus, da época de adolescência, né, amor? Vocês fizeram inglês juntos, e aí ela era a nossa médica, super gente boa, ótima. Mas nessa hora eu fiquei com raiva dela. Gisele, você é um amor, e foi ótimo, mas eu fiquei com raiva, tá? Por quê? Porque ela foi fazer o toque, tava 6 centímetros, era a informação que a gente tinha. Ela fez o toque, ela fez uma cara de, a notícia que eu vou te dar, você não quer ouvir, sabe aquela cara? E a gente ficou, não, o que foi? Pode falar, o que tá acontecendo? E aí ela falou, olha, ainda tá assim 6 centímetros, na verdade eu diria que tá 5 centímetros. Nossa, nessa hora, vem um ódio, porque como é que é? A gente tá culpando o mensageiro pela mensagem, né? Mas mesmo assim, me veio um ódio, como assim você tá me falando que eu tô com 5 centímetros? Eu regredi? Isso é impossível, isso é fisicamente impossível, não tem como eu ter voltado a dilatação. Mas ok, beleza. Mas só porque a médica anterior falou que, olha, você tá de 5,5 para 6. Vamos botar 6, vai. Ela queria me estimular, tipo, tá indo muito bem, né? Tal. E a Gisele falou, olha, eu acho que tá mais pra 5. Nossa, nessa hora eu já tava assim, cansada, com muita dor, achando que o parto ia acabar, e foi um balde de água fria, porque se ainda tô com 5 centímetros, eu ainda tô na fase latente pra ativa, assim, não tá perto da transição ainda, tá muito longe do expulsivo, ainda vai demorar muitas horas. Então, assim, fiquei bem decepcionada. Aí eu comecei a sentir tanta dor, né? Entrei numa fase tão ruim de dor e tão perto uma da outra,
e comecei a sentir vontade de empurrar. Aí eu falei, é agora, é isso, tô com vontade de empurrar, chama a médica que eu tô com vontade de empurrar. Chamo a médica fez o meu toque e eu tava com quantos? 6 centímetros novamente. Nessa hora eu entrei em pânico. Foi isso que aconteceu. A partir daí eu entrei em pânico. Por quê? Porque se você tá me falando que eu tô sentindo essa dor, sem espaço nenhum pra descansar entre uma contração e outra, e ainda tô com 6 centímetros, isso significa que eu vou sentir isso por mais 5 horas, mais 6 horas disso? Não vou dar conta. Aí eu entrei em pânico. Eu também entrei em pânico. Porque eu tava desesperada. E o que o pânico trouxe? Eu pedindo intervenções. A primeira que eu pedi foi analgesia. Então, assim, a dor tá insuportável, eu quero analgesia, me dá uma analgesia. Aí ela falou o seguinte, olha, o seu bebê está ainda muito alto. Eles também avaliam isso pelo toque. O bebê você tem que estar com 10 centímetros de dilatação para ele nascer e ele tem que estar na posição 3. As posições são -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Eu acho que é isso. E o meu bebê estava no -1, então ele estava muito alto. O Martim estava muito alto. E ela falou, olha, a única coisa que a gente pode fazer, a gente não pode dar analgesia com o bebê alto assim, a gente pode fazer uma ruptura de bolsa, né? Romper a sua bolsa. Então a gente vai fazer o seguinte, na próxima contração você vai deitar aqui e eu vou, fazer que nem no toque, enfiar a mão lá dentro e tentar, durante a contração, romper a bolsa com a minha mão. Eu já tava assim, pode intervir, porque eu não tô dando conta. Você sente realmente que você... Eu sabia que eu não ia morrer, mas eu queria, entendeu? De tanta dor, e eu tava em pânico. Daí, eu falei, tá bom, vamos romper a bolsa. Já que essa é a única coisa que eu posso fazer. Vamos fazer o processo, né? Como eu falei, deitei lá, ela esperou a contração, ela foi. Gente, que dor horrorosa. Pior dor que eu já senti, assim, foi essa. A dor de tentar romper minha bolsa. Tentar por quê? Porque ela não conseguiu. Veio a contração, ela tentou romper, ela não conseguiu. Ok, beleza. Vamos continuar a vida, né? Então ela falou, olha, tentei, não consegui, fica aí mais um tempo, tem que esperar ele descer. Ele tá muito alto. Fora que você falou que queria empurrar. E ela disse que, olha, isso é... Puxo precoce. Puxo precoce. Você não tá com vontade de empurrar de verdade, né? Era uma coisa assim. Ela falou assim, nossa, você tá com puxo precoce. Isso é muito sofrido, porque não tá na hora de empurrar ainda, ele tá muito alto. E aí eu fiquei super frustrada, como eu falei. Tentou romper a bolsa, não deu certo. E aí, sabe o que aconteceu? Chegou a enfermeira com o carrinho do cardiotoco de novo. Vamos fazer outro cardiotoco. E eu não quero fazer cardiotoco. Antes ela já tinha me oferecido o cardiotoco de novo. Oferecido não, já tinha levado o cardiotoco pra fazer. E eu tinha falado que eu não queria fazer, porque é muito doído, eu não ia fazer não. O neném tava pra nascer, eu achava que ele tava pra nascer, então não ia fazer não. Não quero fazer outro cardiotoco. Depois de tudo isso, ele não nasceu, eu ainda estava com 6 centímetros de dilatação, a médica tentou romper a bolsa e não conseguiu. Ela veio de novo com um cardiotoco e eu falei, tá bom, vamos fazer pra ver se esse neném tá bem, né? Porque ele tá super alto, parece que ele não tá descendo. Será que tem algum problema com ele? Vamos fazer o cardiotoco. Deitei lá, botei. Lembrando que eu tava com as contrações horrorosas já, horrorosas. E agora eu ia ter que passar por essas contrações deitada. Então eu deitei pra fazer o cardiotoco e ver as contrações. Esse foi o pior momento de todos, porque eu tinha que ficar deitada, eu não tinha nada pra fazer, eu ficava lá gritando, gemendo, deitada, tentando segurar. O cardiotoco dura 20 minutos, eu aguentei 10. Com 10 minutos eu ranquei de mim e falei, não vou fazer esse trem. E levantei e fui andando e tentando passar pelas contrações naquelas posições em que me aliviava, porque não dava, sobreviver das contrações, porque não dava pra passar por elas deitada. Nessa hora também, as dores foram ficando tão intensas que eu comecei a vomitar. Aconteceu a mesma coisa no parto da Aurélia. É tão intensa a dor que você acaba vomitando. Então, vomitei meu almoço todinho que eu tinha comido lá no hospital. Entre uma contração e outra, e pedi um Dramin para poder parar de vomitar. Então eles fizeram, a única coisa que eu tive assim de intervenção mesmo foi o Dramin, até porque não conseguiram romper minha bolsa, né? Tomei o Dramin, sentindo muita dor, já em pânico, desesperada, não conseguiram romper minha bolsa. O cardiotoco só durou 10 minutos, estava tudo bem com o neném, pelo que a gente viu, mas só consegui durar aqueles 10 minutos. Já tava super grossa com todo mundo, a pobre enfermeira que ia fazer o cardiotoco. Sabe por quê? Porque ela fez o cardiotoco, esses 10 minutos sofridos, e no final do cardiotoco ela falou pra mim o seguinte:
As suas contrações estão muito curtinhas. Você precisa de contrações mais longas para poder esse neném sair. É culpa dela? Não é culpa dela, mas de novo, como ousa dizer isso pra mim? Como assim? Até as minhas contrações estão ruins. Eu tava com 6 centímetros, o bebê tava -1 e as minhas contrações estavam durando 15, 20 segundos. E ela falou que tinha que durar tipo 1 minuto. E isso foi o diagnóstico de 3 médicos diferentes, que nos deram as mesmas informações. Então, era isso. Nossas perspectivas sobre o parto eram essas mesmo. Era essa a realidade que a gente tinha que enfrentar. 3 médicas e uma enfermeira obstétrica falando essas coisas pra mim. Eu já sentindo aquela dor miserável, com vontade de empurrar, mas falaram que o meu puxo era precoce, porque ele tava muito alto. O que eu comecei? A gritar, cesárea, cesárea, pelo amor de Deus, uma cesárea. Eu já não queria saber mais. Aí o Matheus começou a tentar me enrolar. Não, não faça isso. A médica também tentando me enrolar. Não, não faça isso. Você já teve um parto normal, natural. Você tem vai vir um parto natural, você vai ver, vai dar tudo certo. Você só precisa ter um pouco mais de paciência, você já chegou até aqui. E aí os dois ficaram tentando me animar. O Matheus falava, isso aí vai acabar, vai passar. Eu falava, não vai acabar, não vai passar nunca. Nunca mais. A minha sensação era essa, nunca mais vai acabar esse negócio. Nunca mais. Eu não vou conseguir passar por isso. Eu tava, pelo amor de Deus, alguém corta esse menino fora aqui. Desesperada. Então, aí nessa hora, eu, inclusive, comecei a tentar convencer o Matheus, entre uma contração e outra, de que eu tava sã. Então eu falava assim, não, vamos fazer a cesárea, porque vai ser uma experiência interessante. Eu vou ser mais empática às outras mães que passaram por cesárea, eu vou ter essa experiência pra contar, vai me tornar um ser humano melhor, entendeu? Eu já tava argumentando com ele. Pode botar os áudios disso? Porque eu não quero contração se elas forem pra ver ineficientes, eu não quero contração. Tá ineficiente, elas estão muito curtas. Por favor, neném, baixa. Falta pouco. Neném, Falta algumas horas, falta pouco, amor. Não falta pouco, ele tá alto. Mas ele vai descer, As amor. minhas contrações estão ineficientes, esse Não neném tá alto. tão ineficientes, Vai amor. demorar Não muito. vai, Gatinha, não Vai vai demorar tipo o dobro. Não vai demorar umas 3 horas, 2 horas. Eu já tentei tudo. Eu vou esperar até 3 horas. Senão, eu vou ter que fazer cirurgia e tá tudo bem, eu vou ter essa experiência. Eu não tenho problema nenhum em ter cirurgia, amor. Não tem. Eu sei que não tem, Não amor. tem. Eu consegui. Se tivesse outra opção, mas eu tenho uma opção. Eu vou esperar até 3 horas. Tá, até 3 Não é horas. pra você mentir a hora pra mim. Tá, até 3 horas. Vamos fazer combinado? Até Vou 3 esperar horas. até 3 horas. Eu vou esperar até 3 horas. Eu só olho daqui a 3 horas. Depois de 3 horas, eu vou pedir pra médica fazer uma cirurgia. Eu nunca fiz uma cirurgia, vai ser uma experiência interessante. Isso foi umas 2 horas. Quando foi chegando perto de 3 horas, umas 2h30, 2h40, claro que as dores só estavam piorando. E eu chamei a médica de novo, vontade de empurrar e desse tal do puxo precoce. E eu chamei a médica de novo pra ela fazer outro toque, porque não era possível que eu ainda tava com 6 centímetros de dilatação. Não era possível. Ela chegou, fez o toque. E eu estava com 6 centímetros de dilatação. Dá vontade até de chorar, de lembrar. Que eu tava ainda com 6 centímetros de dilatação. Nessa hora eu tava em completo desespero. Falei, pode preparar a sala de cesárea. Não dá, não quero. Não posso tomar analgesia porque o neném continua alto, com -1. Não tem mais nada que eu possa fazer. Já tentou romper a bolsa. Ela falou, a gente pode tentar romper a bolsa de novo. Era outra médica, tá? Então uma segunda médica ia tentar romper minha bolsa. Eu falei, ok, se é a única coisa que eu posso fazer, vamos lá de novo. Daí eu deitei na maca e ela foi tentar fazer a ruptura de bolsa na próxima contração. A contração veio, ela tentou, gritei demais, doeu demais. Esse foi o momento mais dolorido da minha vida, eu acho. E eu chorei junto. O Matheus chorou junto, porque não tava bonito de ver, né? E não tinha nada que ele podia fazer por mim também. Não tinha nada que eu podia fazer por mim mesma. Não tinha nada que ninguém podia fazer. E ela tentou romper a bolsa e não conseguiu romper minha bolsa. Nessa hora, eu tava muito triste, tava em pânico, eu tava com raiva. Eu só queria que acabasse. É um momento que você até esquece que tem um neném, que você vai ser mãe, que vai vir um neném lindo, maravilhoso, que você queria um neném. Você esquece que você queria estar nessa situação. Nessa hora, eu já tava pedindo um milagre pra Deus, porque
parecia impossível ele nascer rápido, já que estava com toda essa perspectiva. A gente já tinha acionado a nossa família toda para orar pela gente, né? Então já tinha mandado mensagem no WhatsApp, olha, tá muito difícil, a Mari tá sentindo muita dor, por favor, orem por nós, para Deus fazer um milagre e esse neném nascer logo. Nessa hora, a Mari estava perguntando quanto tempo leva para a sala de cesárea ficar pronta. Aí eu falei assim, Mari, vamos fazer o combinado, 3 horas. Se às 3 horas ele não nascer, você vai direto pra cesárea. A médica saiu da sala falando pra mim, pra eu voltar pro chuveiro e ficar fazendo uns agachamentos enquanto viesse a contração pra o neném descer. Mas assim, ela falou com uma cara do tipo, é tudo que você pode fazer, mas você só tem que esperar, sabe? Uma coisa assim. Fica lá no chuveiro aguentando, basicamente foi o que eu senti. Eu perguntei pra ela também se quando viesse a vontade de empurrar, se eu podia empurrar. Ela disse que podia. Pode, se você quiser, mas não vai adiantar muita coisa não, você pode ficar muito cansado com isso, né? Isso era eu tava morrendo de raiva dessa médica. Essa médica é uma graça, ela não fez nada de errado, mas eu tava morrendo de raiva dela, porque eu tava morrendo de raiva do mundo inteiro, tá? Era mais ou menos umas 2h50, a médica saiu da sala, eu entrei no chuveiro, faltavam uns 10 minutos aí pra eu conseguir a minha cesárea, mas eu acho que o Matheus ia também me enrolar mais, também acho que não ia me dar minha cesárea às 3 horas. E que bom que ele me enrolou, porque realmente a gente fica com a cabeça completamente louca nessa hora. Era 2h50, eu tava no chuveiro com aquela dor miserável, com aquelas contrações super fortes, sem tempo, tá? Entre um e outro. Elas eram 15, 20 segundos, mas era meio que 15, 20 segundos entre elas também, tá? Então era como se eu não tivesse tempo pra descansar. Veio vontade de empurrar, eu falei, quer saber, eu vou empurrar. Empurrei, senti a cabeça do neném. Botei a mão lá, senti a cabeça do neném e falei, Matheus, tá nascendo. Ele saiu correndo pro corredor, gritou, tá nascendo. Matheus voltou pro chuveiro e já ficou assim, na posição, preparado pra pegar o neném. Eu dei um outro empurrão, a cabeça saiu. Daí a médica chegou, aquela primeira médica, amiga do Matheus, e ficou do outro lado. Falou, Marina, tá nascendo, né? Desliga o chuveiro. Aí eu desliguei o chuveiro. E nessa hora, eu nem tava gritando mais, sabe? A contração vinha, você sente o círculo de fogo, que é uma ardência, né? Coroando ali em volta da cabeça do neném, na vagina, onde tá saindo a vagina vulva, na verdade, né? Porque já tá saindo. Mas não é bem uma dor, é uma queimação. E a sensação de você poder empurrar na contração é muito melhor do que as contrações antes. Então, esse foi o momento do expulsivo. E o momento do expulsivo é muito melhor do que o antes, gente, porque a sua dor tá canalizada. Então, nessa última, né, um empurrão, apareceu a cabeça. Segundo empurrão, a cabeça saiu. Terceiro empurrão, o neném saiu. E foi assim, sem grito. Tá? O neném saiu de uma vez, eu não gritei, senti dor, claro, mas eu tava muito mais canalizando essa dor e sentindo a satisfação de ele tá nascendo. E mais do que tudo, eu tava numa adrenalina doida. E aí, 3 empurrões e ele nasceu no chuveiro, com o Matheus aparando de um lado, a médica aparando do outro e, veja só, empelicado. Só filmar, tá? Você não sai de uma vez. Lembrando que meu ombro tá aqui, o Matheus tá aqui também, tá bom? Amor, tá saindo, amor. Ele tá dentro do saco ainda. É lindo, amor. Ele tá dentro do saquinho ainda. Você consegue ajoelhar, Marina? Não. Eu vou sentar, Marina. Amor, saiu. Uau, saiu, amor. Que lindo, parabéns. Saiu. Calma. Aí, Marina, vem cá. Eita, titia. É muito enrolado. Senta agora, Marina. Senta no banquinho. Pra você não ficar fraca. Pronto. Ai, que lindo, que lindo. Peraí, titia. Tá assim, amor. Você conseguiu, viu? Você conseguiu. Deixa eu soltar ali. Você Tem uma cabeça? Isso, tia. Tá bem, vai. Empelicado é quando o neném nasce dentro do saco amniótico, o saco não rompe. E isso é 1 em cada 80 mil casos, né, de parto natural. E, cara, aconteceu com a gente. E, obviamente, em meio a esse caos, lógico que a gente não conseguiu gravar nada. Não. Diferente do parto do Aurélio. Foi um parto que não foi nada romântico. Mas o Martinho não quis saber, não. Mas, então, ele saiu empelicado daquele jeito. O Matheus e a médica pararam ele. A médica tirou, né, rompeu a bolsa e tirou a bolsinha dele, né, desenrolou o cordão,
Gente, não tem prio nenhum, tá? Do cordão tá enrolado. Ela só desenrolou e vida que segue. Ele veio pro meu braço. Só que é o seguinte, ele veio pro meu braço e eu tava tão em adrenalina que não foi tipo, ai, meu filho, bem-vindo ao mundo, Senhor, obrigada. Não, foi assim, ele tava aqui, ele tá bem, e eu olhando pra baixo e esperando a próxima contração pra eu fazer mais força pro neném nascer, entendeu? Na minha cabeça ele não tinha nascido ainda, acho que eu não tinha me tocado que ele tinha nascido ainda, e você continua sentindo contração que é pra placenta sair, né? Então eu tava com ele aqui e meio que olhando pra baixo, sem acreditar no que tinha acontecido, perguntando se ele tava bem. Ele demorou um pouco pra chorar, assim, não um tempo anormal, mas não foi como se fosse rápido, porque como ele tava empelicado, né, ele ainda tava dentro do líquido amniótico quando ele nasceu, então ele teve que sair do líquido, sair do saquinho certinho, e aí depois ele deu umas tossidinhas e deu uma choradinha, mas ele chorou super pouco também. A pediatra não tava lá na hora que ele nasceu, ela chegou depois que ele nasceu, né? Depois que ele já tinha sido tirado, aí ela saiu correndo e tava lá e pegou ele, deu uma examinada rápida e devolveu ele pra mim. Eu tava em pânico, em choque absoluto, assim, com a cara de... Eu não sei o que tá acontecendo. O pessoal tava tentando me ajudar, falando, Marina, agora então a gente vai pra maca, né? Então, ele ainda tava ligado em mim. Ele cortou o cordão umbilical no chuveiro mesmo? Então, esperou parar de pulsar, cortou o cordão umbilical e aí a gente foi juntos para a maca. Sinceramente, essa lembrança tá toda misturada pra mim, porque eu tava em absoluto choque. Foi um alívio muito grande ele ter nascido. Foi o maior perrengue na minha vida. Foi um susto, foi um choque. Depois que ele nasceu e ele tava no meu colo, eu ainda tava sentindo muita dor pra sair a placenta, coisa que no da Aurélia eu não senti. Então eu ainda tava assim, tipo, agora eu quero me dar remédio, me dá alguma coisa pra essa dor, tira a placenta logo. Eu tava nesse sentimento, sabe? E em choque. E só perguntando se ele tava bem, só isso. Demorou mais ou menos uns 20 minutos depois que a placenta saiu e começaram a fazer os pontos, porque eu tive uma pequena laceração menor do que da primeira vez, tive uma laceração de 2º grau e tive alguns pontinhos. Olha quem tá aqui, a mamãe, o papai, é só isso mesmo. Valeu, galera, até mais. Não, mostra pro Aurélio. Olha aqui, quem tá aqui? É o Martim, meu amor. E aí, e o parto? Eu entrei em pânico. Muito difícil. Muito difícil. Eu pensei que eu fosse morrer. Não pensei que eu fosse morrer, mas eu queria morrer. Entendeu? Doeu muito. Mas se você pensar no tempo que eu senti, a dor que eu senti, o tempo e o expulsivo, não tava difícil, tava fácil. Eu só não sabia disso. Não, fácil não, né? Nunca é fácil. Tava mais fácil que eu olhar. Amor, não tô vendo a carinha dele, tá? Ele tá respirando direitinho? Tá respirando. Então foi só depois disso, dos pontinhos, na hora que tava dando os pontinhos, ele tava no meu colo o tempo todo, tá? Mas que eu fui meio que acordando pra situação e vendo que eu tinha um filho, que o filho tava no meu colo, que ele tava bem, que tinha acabado o trabalho de parto, que agora ia passar a parte boa, sabe? Que eu comecei a notar que ele era lindo, que ele era muito fofo, bochechudo e doce, e comecei a aproveitar, sabe? Aí eu fui relaxando e aproveitando o neném que tinha nascido. Olha, só de lembrar eu sinto um alívio de novo, sabe? De caramba, a gente passou por essa. E eu tava em choque, e tudo que eu fazia nessa hora também, outra coisa, era falar assim, tem nas gravações, mas eu tava de 6 centímetros, não faz sentido, eu tava de 6 centímetros e ele tava no -1, como é que ele nasceu tão rápido? Como é que ele passou, literalmente, em 5 minutos,
né, da tentativa de bolsa, de romper a bolsa que não deu certo, ela viu o toque naquela hora e tava em 6 centímetros e ele tava menos 1. Passou 5 minutos e ele tava no meu braço. Assim, foi insano. Foi do 0 ao 100 em 5 minutos, assim, a sensação, sabe? Foi insano e eu tava chocada com essa informação. E aí meio que tudo fez sentido também. Foi uma sensação de validação, de tipo, eu tava sentindo a dor de final de parto. Eu tava sentindo a dor de transição. Eu tava sentindo aquela dor terrível de um parto que tá acabando, sabe? Era aquela dor horrorosa de parto que tá acabando. Só que como me diziam que o parto não tava acabando, eu entrei em pânico. Então fez tudo sentido na hora e foi uma sensação muito boa de alívio e também de validação de tudo que eu tava sentindo. Que eu não tava desesperada à toa, sabe? Realmente era aquela fase da hora de covardia que eu tava passando, só que além dela ser super longa, ela foi combinada com essa informação que deixava a gente... A informação estava certa, eu estava com 6 centímetros, ele estava menos 1. Eles não estavam errados, mas essa informação induzia a gente a pensar que o parto ia demorar muito, e não ia. Eu já estava com o puxo, parecia ser um puxo precoce, mas quando eu empurrei, o negócio foi, sabe? Então, foi uma sensação de validação muito boa. Daí em diante, foi só gostosura, né? Foi sentir o neném, foi lanchar, comer, porque você sente uma fome desgraçada quando você tá no pós-parto, especialmente porque durante o trabalho de parto você não comeu direito, eu vomitei, né? Então, lanchei, tomei um suquinho, comi um sanduíche, comi o neném no colo, falei pra caramba, de novo, né, amor? Eu sempre falo pra caramba depois do parto. Aquela adrenalina doida, eu fico super elétrica, sabe? Não é que eu quero descansar, eu quero falar e contar o que aconteceu. E tava lá com o nenenzinho no colo, fui pra parte de recuperar, né? A gente foi rapidamente pro quarto. Em compensação, o nosso quarto era fenomenal, viu? A gente ficou com o quarto premium do hotel. Do hotel 5 estrelas. Era essa a sensação, o quarto era enorme. Tinha um jardim de inverno dentro do quarto. Era gigantesco o quarto, a vontade... Era maior do que a nossa kit quando a gente casou. Sim, a vontade que a gente tinha era de ficar uma semana lá. Era maravilhoso. O serviço, o fato de que tinha um monte de gente ajudando a gente o tempo todo, né? Foi super tranquilo. A recuperação a partir daí foi super tranquilo. O Martim não teve nada de problemas, nada de questões, assim. Foi um neném que mamou super rápido, bem, assim, né? Pegou o peito bem, pegou o peito rápido. Uma coisa que eu faço no hospital e que eu aconselho pra todo mundo que tem neném, mesmo sendo segundo filho, toda vez que o meu neném vai mamar, eu chamo uma enfermeira pra vir olhar a pega. Toda vez. Eu acho que a pega tá certa, mesmo assim eu chamo a enfermeira para ela olhar e avaliar e me mostrar se eu tô errando alguma coisa. Eu faço isso porque, pra mim, é muito importante que a amamentação já saia bem do hospital. Porque pode ser que em casa você ainda tenha questões. Eu, inclusive, tive uma pequena questão e chamei uma consultora para me ajudar a passar um laserzinho em mim, principalmente porque eu queria um laser no períneo para me ajudar com cicatrização da laceração. Mas mesmo assim... Gente, chama ajuda lá, mostra pra enfermeira, mostra pra fonoaudióloga quando ela for fazer o teste da linguinha. Pede ajuda no hospital o máximo possível pra você sair com a amamentação tranquila. Porque não é só você que tem que meio que reaprender a dar mamar, o neném tem que aprender a mamar também. Aprender a pegar direitinho pra não te machucar. Então, assim, foi tudo bem, foram 2 dias bem gostosos. Teve o encontro do Aurélio com o Martim, que foi uma graça. Presente pra esse meninozinho. Sobe, força! Legal, presente! E olha que mamãe aqui! Pega a Você quer que tire esse paninho assim pra você ver ele? Opa! Essa é a mãozinha dele! Dá um presente dele! O pé! Cadê o presente do Martim? Olha o pezinho dele que tá aqui, ó. O orelha. Martim. A barriga dele. E eu me senti tão feliz, tão abençoada por Deus, por ter todos esses 2 meninos lindos como meus filhos, por estar bem, por ter passado pelo parto normal, natural, sem intervenção de novo. De novo, não é pela minha força. E esse, com certeza, não foi pela minha força, porque eu fui
a que gritou cesárea, fui a que falei eu não dou conta, e eu só não fiz cesárea porque as pessoas me enrolaram e porque não é tão rápido assim, entendeu? Mas se fosse pela minha força, eu não ia dar conta. Foi realmente porque eu tive apoio e porque Deus fez um milagrinho ali e ele nasceu, sabe? Foi completamente presente divino esse parto. Na hora que o parto termina, você fala que você nunca mais quer passar por isso de novo, mas tem 1 mês e meio e eu sei que eu quero outro. Vale a pena por ter esse presente maravilhoso que é ter um filho, sabe? E estamos aqui, nós 4 agora, aprendendo a ser uma família de 4. O Aurélio teve um ciúminho na primeira semana, depois melhorou, graças a Deus. Bem difícil a primeira semana na questão de ciúme, mas agora eles estão bem bonitinhos, tranquilinhos. O Aurélio tá aprendendo a ser irmão mais velho, aprendendo que existem outras pessoas no mundo que não são ele, né? E que essas pessoas têm suas necessidades e seus desejos, que ele tem uma fase um pouco egocêntrica, ele tá com 1 ano e meio, né? 1 ano e 9 meses agora. Mas são dias muito gostosos. E eu falei pra caramba. Relato de parto é pra falar pra caramba, né? Falei, faltou alguma coisa? Como que os partos são diferentes, né? A gente esperava que o parto seguisse o mesmo ritmo do Aurélio. E como foi no vídeo do parto do Aurélio, você vê essa musiquinha de fundo, o toque dele na mão do rosto o toque dele no rosto da Marina, e pega ele, bota no braço e faz uma oração. Gente, foi uma coisa super romântica. E foi romântico, foi tudo isso que o vídeo retrata. O parto do Martim não, foi caótico. Foi sobrevivência. Terminou, eu falei assim, eu tô viva, ele tá vivo, tá todo mundo vivo. Foi mais ou menos isso. E aí demorou um tempinho pra eu olhar e ter aquele... meu nenê tá aqui, e me apaixonar por ele, porque eu tava em absoluto choque. Mas olha, Deus abençoe, eu sou muito grata, apesar de tudo isso. Mas eu queria contar pra vocês, de verdade, o que aconteceu, sem mentir, sem embelezar, romantizar. Vale a pena? Vale. Teve momentos muito bons? Sim. Na hora que ele sai, é bom. Tipo, aquele momento do parto é muito bom. Pra mim, o problema foi o pânico daquele momento todo. Só isso. E aí, se eu pudesse voltar atrás e falar pra Marina do passado, calma, Marina, ele vai nascer em 3 horas, você só vai ter 3 horas disso aqui e aí acabou, você não precisa entrar em pânico, né? Mas a gente não tem isso. E eu lembro que depois disso, eu fiquei pensando, sempre tem uma lição que Deus quer nos ensinar, né? Nesse parto, pra mim, foi uma questão de confiar em Deus mesmo. Eu não sabia o que ia acontecer no futuro, mas Deus estava no controle o tempo todo. E se eu tivesse confiado mais que Ele estava cuidando de mim e que eu ia conseguir... eu depois estava lendo a história de Jesus acalmando a tempestade, né? Que ele estava no barco com os discípulos e ele estava dormindo e os discípulos estavam no meio de uma tempestade e eles se desesperaram e eles entraram em pânico. E acordaram Jesus falando, mas Jesus, você não tá nem aí se a gente morre aqui? Algo assim. E Jesus levanta e vai lá e acalma a tempestade, simplesmente, né? E eu fiquei pensando que o meu parto foi mais ou menos isso. Eu me desesperei. Eu entrei em pânico, mas Jesus estava no barco comigo. Eu não precisava ter entrado em pânico. Mais fácil dizer do que fazer, claro, porque é uma situação que você entra em pânico mesmo, mas eu fiquei pensando isso depois. Jesus estava comigo. Ele estava no barco comigo, ele cuidou de mim, ele cuidou do meu neném. A gente passou por foi super rápido o expulsivo. O processo todo foi bem rápido, se você pensar. Eu entrei 7 horas no hospital, 3 horas da tarde meu neném estava no meu braço. Ele nasceu às 2h56. Então, assim, eu preciso aprender a confiar mais em Deus, eu preciso fortalecer a minha fé ainda mais. E foi uma lição que ele me ensinou com esse parto. Claro que eu ainda vou ter muito mais lição nessa vida, né? E aí, como eu falei sobre, durante o trabalho de parto, Mateus, eu vou fazer cesárea e vai ser importante, porque vai ser uma experiência que vai me deixar mais empática às mulheres que fizeram cesárea. Aquele meu papo tentando convencer ele a me deixar fazer uma cesárea, mas realmente, essa experiência toda me deixou ainda mais empática. Eu nunca fui da que condena ninguém que fez cesárea, nem nada disso. Nunca fui. Falei isso no relato de parto do meu primeiro parto. Agora no meu segundo, ainda mais. Trabalho de parto é uma coisa extremamente difícil e eu não culpo ou boto louvor
Eu não culpo quem fez cesárea e louvo quem fez trabalho de parto normal, como se quem tivesse parto natural normal fosse melhor do que quem teve cesárea. Absolutamente não, até porque eu implorei pela cesárea dessa vez e se fosse do meu jeito teria sido uma cesárea. E tudo bem com isso. Tudo bem com isso também. Eu tava falando, tudo bem eu ter uma cesárea, Matheus, tá tudo bem. Isso não vai me fazer ter menos ou mais valor. Eu falei isso durante o trabalho de parto. O que importa é o neném nascer saudável, a mãe ficar bem. E pra mim, isso aconteceu no parto natural, normal. Para algumas mães isso acontece no parto cesárea, algumas mães preferem o parto cesárea eletivo e eu não julgo ninguém. Depois que eu virei mãe, olha, eu não julgo mãe nenhuma, porque é difícil sem o julgamento dos outros. Com o julgamento dos outros, então, espero que esse vídeo tenha sido positivo para você, que não tenha te deixado com medo, mas que você tenha se saído com um pouco mais assim de experiência e bagagem para saber o que te espera. Meu objetivo não é fazer você ficar com medo, era justamente você evitar o pânico na hora do trabalho de parto, na hora que estiver acontecendo e você for para entrar em pânico, respira fundo, lembra dessa situação, lembra que vai acabar, lembra que você está amparada por médicos que vão cuidar de você, confie também no cuidado que está ao seu redor e confie em Jesus, ore, deposite as suas esperanças em Deus, porque Ele é quem está no controle e que cuida da gente no tempo bom e no tempo ruim, no tempo fácil e no tempo difícil. E eu agradeço também a todo mundo que me atendeu lá no hospital, foi lá na Maternidade Brasília, a todas as médicas, uma chamava Bruna, outra chamava Gisele e outra chamava... era um nome diferente. E eu esqueci o nome. E também a enfermeira obstétrica, eu esqueci o nome dela. E da pediatra eu também esqueci. Bom, gente, eu tava em trabalho de parto, né? Mas muito obrigada a todo mundo que cuidou de mim, porque cuidou muito bem. As enfermeiras que cuidaram de mim na recuperação. Muito obrigada, gente. Vocês são demais. Mesmo eu tendo sido muito grossa com vocês, na verdade eu tô muito grata a vocês, tá bom? Desculpa aí, qualquer coisa. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo então na próxima com receitas. Tchau!